paz de Deus, irmãos. Glória a Deus, aleluias. A paz de Deus, irmãs, a paz de Deus, irmãos. Aqui quem fala é a irmã Tânia, amém? Aqui do canal, do YouTube. Sou uma serva de Deus, sou um vaso de barro na mão do oleiro, amém? Querido ouvinte, todos aqueles que querem ouvir a palavra de Deus, este é o canal para você conhecer as Escrituras, porque o Senhor, Ele nos ensina através do Teu Espírito Santo, amém? Então, irmãos, vamos já começar fazendo um louvor a Deus, amém? Hoje eu não tô com o celular, a minha filha hoje foi pra escola e levou, então assim, hoje eu vou cantar na raça e que Deus me ajude, irmãos, que Deus me ajude. Eu pedi para Deus, Senhor, fortalece as minhas cordas vocais, irmãos, me ajude aí, intercedam por mim, para me melhorar ao cantar, ao louvar a Deus. Ainda que o meu louvor não saia perfeito fisicamente, né? Porque esse não é só o intuito. É muito bom quando nós temos uma voz, né, preparada para, já trabalhada para louvar a Deus, o dom, né, tem pessoas, tem irmãos, tem irmãs que nascem com o dom, né, do louvor. Mas que o Senhor venha perceber a sinceridade do meu coração, a pura vontade de louvá-lo e que Ele, desta forma, se Ele quiser, e eu também vou me esforçar, que Ele venha a fortalecer as minhas cordas vocais e eu cantar, eu louvar a Deus com excelência, com toda a minha alma, com todo o meu coração, com todas as minhas forças, porque é isso que é o importante. Quando você adora a Deus, quando você ama a Deus, quando você quer obedecê-lo, seguindo a sua palavra, obedecendo a sua palavra, praticando a sua palavra, conhecendo, entendendo e louvando de coração, louvando com, sabe, ali focado no que está escrito, o Senhor recebe dos altos céus. Hoje eu não vou ler a palavra sobre sinceridade, mas acredito que amanhã o Senhor colocou uma palavra no meu coração e não é para ser dada hoje, é amanhã. Mas fala sobre a sinceridade, que Deus contempla o nosso coração. Ele sonda, Ele testa o nosso coração, a nossa sinceridade. E Ele fica muito feliz, Ele aprova, Ele nos assiste lá do céu, quando nós fazemos tudo para Ele, né? E com os próximos também, com o próximo, tudo com sinceridade, com sinceridade de coração. Amém, irmãos? Eu gosto muito de falar, né? Mas vamos lá, porque daqui a pouquinho eu vou trabalhar, mas antes o Senhor me falou para colocar essa palavra e eu vou entregar para mim e para ti. Amém? Então vamos ler com a força e ajuda do Espírito Santo de Deus, o hino 374, Santo, Santo, Santo. Eu já tenho cantado esses hinos anteriormente, e o Senhor pediu para me cantar hoje e eu também senti muita vontade, porque é um dos hinos que eu mais gosto, sabe? Eu gosto do hino 34, do Inário, e gosto também do hino 374. Amo, amo, amo. Então vamos lá, irmãos. Hoje sem música, sem nada, vai ser na raça, vai ser na graça. Raça não, na graça do Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá, tá calor, irmãos. Tomam bastante água, viu? Para hidratar, né? Porque tá falando que vai vir um tempo, assim, olha, eu já mudo tudo, né? Que vai vir um tempo, irmãos, de muito calor, assim, fora de época, né, desnecessário e tal, mas que precisa hidratar, tomar muita água fresca, né, irmãos, não muito gelada, hidratar o corpo, protetor e hidratante mesmo, para não ressecar a pele. E a água é para nós não ficarmos com doenças respiratórias, né, para o corpo não adoecer. Então é muito importante, com esse calor, tomar bastante líquido, bastante água, suco natural, né? Pra quem gosta e tal. Eu sou apaixonada por suco de laranja. Passar protetor no rosto, na pele, do corpo. E creme também. Creme hidratante para hidratar o corpo. Amém? Então vamos lá. Hino 374. Glórias a Deus. Aleluia. Santo, 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 Deus onipotente,
Santo, Santo, todos os remidos com louvor te adoram em todo lugar. Anjos e arcanjos cantam reunidos, todos se prostram para te adorar. Santo, 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 Deus de amor piedoso, teu fulgor excelso não pode o homem ver. És 3 vezes santo, todo-poderoso, justo e sublime, fonte de saber. Glórias a Deus, aleluia, irmãos. Foi um pouquinho fora de órbita no finalzinho, mas da próxima vez o Senhor vai me dar graça e eu vou melhorar, amém? Que o Senhor receba o meu e o seu louvor como forma de adoração, porque o Senhor ele nos diz assim na sua palavra: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para todo sempre. Amém, irmãos? Então vamos lá para a palavra, irmãos? Vamos para o segundo livro de Crônicas, capítulo 29, no versículo 20, que diz assim, ó, o texto, né, o subtítulo diz assim, ó, ele já fala, o subtítulo ele já fala conosco. Ezequias restabelece o culto de Deus. Então que venhamos eu e você restabelecer o culto a Deus. Como assim, irmã Tânia? Restabelecer o culto a mim, a Deus, quando nós o servimos com o coração puro. Quando nós queremos obedecê-lo, quando nós vemos que nós somos fracos, falhos, totalmente dependentes dele e que precisamos da ajuda dele, ele vem e nos ajuda. Isso é sinceridade. Isso é você mostrar a pretensão que você quer gastar todos os seus dias na presença de Deus. Que você venha, eu e você venhamos gastar horas dos nossos dias para servir a Deus. O que eu estou fazendo aqui? A obra de Deus. A palavra, ela alcança a mim e aquele que ouve. E a palavra, ela traz libertação, traz salvação, traz purificação, traz providência, traz milagre, traz renovo, traz consolo, traz fortalecimento. Por mim, irmãos, eu não estaria aqui, porque eu não me sinto apta a estar aqui. E os irmãos viram eu louvando, eita Jesus, dos crentes. Mas o Senhor falou, vai lá, que eu vou te habilitar, eu vou te preparar cada dia. Amém, irmãos? Não olha para o vaso, mas ouve a palavra que o Senhor põe no meu coração, porque essa é fonte de vida. Amém? Então vamos lá, irmãos, ó. 2 Crônicas 29, capítulo 20. 2 Crônicas 29, versículo 20. Ezequias restabelece o culto de Deus. Eu não vou ler todos, mas depois, se os irmãos quiserem, né, os queridos ouvintes quiserem ler, podem ler, que é bênção, viu, irmão? Mas eu vou ler aqui, ó, o que o Senhor colocou no meu coração. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou as maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, né? Eles fizeram holocaustos, né, irmãos? Com novilhos, com carneiros, com cordeiros, com bodes, para sacrifício expiatório pelo reino e pelo santuário. E pôs Judá
E disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Aí do 29, do 20, irmãos, eu vou aqui para o 25, ó. E pôs os levitas, né? Os levitas são os que louvam a Deus na casa do Senhor, com símbolos, com alaúdes, com harpas, conforme o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mãos dos seus profetas. 26. Estavam, pois, os levitas em pé, com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. 27. E deu ordem a Ezequias que oferecessem os holocaustos sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E eles cantavam um canto, irmãos. Fala aqui sobre o 28. E no 31 fala assim, ó. E respondeu Ezequias e disse: Agora vos consagrastes a vós mesmos, ao Senhor. Chegai-vos e trazer sacrifícios e metas e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e tudo o que tinha essa vontade do coração trouxe holocaustos. Aí fala assim, ó, no 34, do 2 Crônicas 29. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos, e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até a obra se acabar, e até que os outros sacerdotes se sacrificavam. Porque os levitas, né, mais retos, fizeram mais, se santificaram, né, mais retos de coração para santificarem do que os sacerdotes. Aí o 36 fala assim: E Ezequias e todo o povo se alegrou por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressadamente se fez esta obra. Amém, irmãos? O que fala aqui então? Sobre restabelecer o culto. Como eu disse, é a obediência e você servir a Deus com sinceridade, com o seu coração. E se você não tem capacidade, como geralmente nós não temos mesmo, se esforçar e Deus nos dá a capacitação. Amém? Isso é restabelecer um culto a Deus, o altar. E os levitas, né, eles serviam a Deus, cantavam, louvavam, ajudavam os sacerdotes, tudo com alegria. Não tinha obrigação, sabe? Não, tenho que servir a Deus. Não, era tudo com alegria, tudo com muita felicidade. Ajudava os sacerdotes, se santificavam, entendeu? Ajudava. Isso é restaurar o altar. É estabelecer um culto diante da presença de Deus de forma real. Não só simplesmente você ir lá, sentar num banco de igreja e eu vou lá adorar. Lógico que isso é importante e faz parte, mas não é só isso. Amém? O Senhor espera muito mais de nós. E também o canto, né, do Senhor começou, cantavam o canto. Aí eles viram que verdadeiramente agora eles estavam sendo consagrados mesmo ao Senhor, né, com vontade de coração, trazendo os holocaustos, né, fazendo de maneira correta. E como eu tinha dito, os levitas ajudaram os sacerdotes, porque eram poucos sacerdotes, não conseguiam fazer todo o trabalho, atender todos os irmãos. Então os levitas ajudavam e eles se santificaram mais do que os sacerdotes. Então que eu e você venhamos, né, nos santificar mais. Eu quero ser uma levita, eu quero ser uma mulher que entrega a palavra de Deus, mas precisa de santificação, precisa de muita separação. É isso que eu faço, eu me santifico, eu me separo, eu oro, eu tenho um coração, procuro ter um coração limpo diante de Deus e das pessoas. Louvado seja Deus. E eles ficaram, né, Ezequias e todo o povo se alegrou por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressadamente se fez essa obra.
Então a obra foi feita assim com muita vontade e apressadamente tudo aconteceu. Amém? Então hoje eu estou aqui fazendo a obra de Deus para te dizer: gaste horas do seu dia com o Senhor, de coração, louvando, adorando, abençoando o próximo, se santificando, se separando, por que não? Obedecendo, praticando, entendendo os mandamentos de Deus. E o Senhor vai ficar feliz comigo e contigo. Amém? Então vamos lá, irmãos, ó. Continua em 2 Crônicas 11. Isso, pai. 2 Crônicas 11, capítulo 11. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Aqui, ó. Simplesmente um versículo. O versículo 4. Assim diz o Senhor: não subireis nem pelejeis contra os vossos irmãos. Tomai cada um a sua casa, porque de mim provém isto. E ouviram a palavra do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. Glórias a Deus. Irmãos, muitas das vezes a gente quer fazer as coisas da nossa maneira, né? Ah, mas fulano falou, eu vou lá e vou revidar, vou me posicionar, tal. É bom que tenhamos paz com todos. Mas se por acaso não tiver, é bom que nós retenhamos, sabe? Abrimos mão mesmo de discutir, de dar uma resposta e colocarmos na mão de Deus, que Deus ele sabe o que faz, da maneira que faz. Eu falo isso, irmãos, por experiência própria. Quantas coisas era pra mim ficar quieta, eu fui lá e... Não, foi lá e me defendi. Não, a pessoa tá certa de fazer isso, de falar isso. Não, eu vou lá e vou... Aí a situação ficou pior. Aí o Senhor falou, agora você vai ter que esperar. Eu reverter tudo isso. Se você tivesse ficado quieto, eu mesmo ia lá e agia. Então tem vezes, irmãos, que precisa ser nós. Mas a grande maioria, se nós se calarmos, o Senhor, ele se levanta. Quando nós desaparecemos, Deus, ele aparece. E se nós aparecemos, Deus, ele sai. Depois a gente vai ter que pedir para Deus, ai, Senhor, o que eu faço agora? Amém? Então que venhamos dar ouvidos aos santos conselhos de Deus. Amém? Agora vamos lá para o livro de Jó, irmãos. Jó é antes de Salmos, né? Vamos ver... Sim, vamos lá. 42, ó. Só 42. Jó se humilha perante Deus e dá-lhe glória. E sempre, irmãos, sempre a gente no pé da cruz, se humilhando. De forma assim mesmo que eu tô falando, se humilhando. Com a cara no pó, pedindo perdão a Deus e que Ele nos direcione, que Ele nos dê a direção, que tome os caminhos. E assim, irmãos, dando glória e seguindo o caminho que Deus nos pede, e teremos vitória. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Agora vamos lá, irmãos, para Jeremias 20. Livros de Jeremias, irmãos. Isaías, Jeremias, ó. Jeremias 20. Eu vou falando assim de acordo com o que o Senhor põe no meu coração, amém? Ó, Jeremias 20. E o título fala assim, ó. Passur fere a Jeremias e mete-o no cepo, né? E Passur, filho de Inter, sacerdote, que havia sido nomeado presidente da casa do Senhor, enviou a Jeremias que profetizava estas coisas. E feriu Passur ao profeta Jeremias e o meteu no cepo, que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. E sucedeu que no dia seguinte Passur tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias, o Senhor não chama o teu nome de Passur, mas Pagor de Sabipe. Aí versículo 11. Mas o Senhor está comigo, o Senhor é um valente e terrível, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, ficarão mal confundidos, como não se houveram prudentemente. Terão uma
confusão perpétua que nunca se esquecerá. Cantai ao Senhor, o versículo 13, ó. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Então aqui às vezes até o próprio profeta, né, irmão? Profeta, sei lá, que às vezes nem é profeta. Ele faz algo que não é certo para o profeta de Deus, para o ungido, para o pequenino de Deus. E coloca-nos dentro de calabouços, dentro de, né, como eu li no meu vídeo anterior sobre Jeremias no calabouços, né, Jeremias 38. Às vezes o próprio profeta, às vezes o próprio ancião, o próprio líder espiritual nos coloca em uma caixa que quer nos fechar, nos tampar. Mas quando nós temos comunhão com Deus, temos relacionamento direto com Deus, nós pedimos a direção de Deus e Ele nos dá. Não que o líder espiritual, né, o presbitério que está lá na frente para servir a irmandade, não saiba do que está fazendo, sabe? Mas tem coisas, irmãos, que nós temos que ter contato direto com Deus e assim nós somos direcionados e entendemos as situações melhor. Amém? Então, ó, o Senhor é comigo. O profeta Jeremias falou contra aquele que veio contra ele. O Senhor é comigo e Ele é um valente terrível. O Senhor é valente terrível, irmãos. Quando nós estamos debaixo das asas dEle, debaixo da proteção dEle, debaixo da palavra dEle, da obediência, o Senhor, Ele nos ouve. Ele nos defende. Ele tem misericórdia de nós, ainda que não merecemos. Somos servos inúteis, sepulcro calhado, como eu sempre digo, não temos nada dentro de nós se o Senhor não nos encher. Mas Ele tem misericórdia e por piedade, Ele nos defende. Amém? Que eu e você hoje venhamos ser defendidos por Deus, justificados por Deus, de tudo que acontece ao nosso derredor e que nós não temos culpa. E se tivermos, pedimos perdão a Deus e Deus nos justifica da mesma maneira. E nós continuamos caminhando com Deus com sinceridade e obediência. Amém? Então vamos lá, irmãos. Louvado e engrandecido seja Deus. Ó, Salmos 27. Agora vamos lá para o livro de Salmo. Salmo 27. Glórias a Deus, aleluias. Irmãos, pode glorificar, pode adorar ao único que é digno de adoração. Olha lá, ó. Confiança em Deus e anelo pela sua presença. Vamos falar o Senhor é a minha luz, né, e a minha salvação, a quem temerei. O Senhor é a força da minha vida, a quem recearei. E o versículo 14, ó. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, só no Senhor. Irmãos, que eu e você devemos esperar no Senhor. Esperar no Senhor não é ficar parado, né, irmãos? É você fazer a oração, é você fazer um jejum, um propósito, caminhar com Deus, né? E aguardar aquilo que Ele te prometeu. Aguardar em você orando pelo próximo, fazendo a obra, trabalhando no que você trabalha, abençoando pessoas, né? Tendo um bom testemunho diante de Deus e das pessoas, dos homens, né? E aguardar no Senhor, que Ele vem de repente e tirar a vitória. Amém? Glórias a Deus. Olha lá, vamos continuar aqui, ó. Aí nós vamos para Neemias 8:8. Neemias, irmãos, vamos procurar o livro de Neemias. Neemias é antes de Esther. 8:8, ó. Irmãos, eu queria muito ler tudo o capítulo 8, mas eu não vou poder. Mas uma hora eu vou conseguir, Jesus. Porque o tempo é pequeno, né, irmãos? Glórias a Deus, ó. Livro de Neemias, capítulo 8, versículo... Eu vou ler um aqui, ó, antes, ó. Eu vou ler aqui o título. Esdras, né? Esdras era um sacerdote. E ele trazia a lei perante a congregação. É o que eu estou fazendo aqui, irmãos. Trazendo a lei à congregação. Por isso que eu queria ler inteiro.
Chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. Aí, versículo 5. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, né? Porque ele estava no púlpito, né? Acredito, só por isso, tá, irmãos? E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé, quando abriu o livro o livro da lei. Isso que significa que nós temos que ter reverência diante da palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus, ela é doce, irmãos. Quando nós estamos dispostos a obedecer a Deus de coração aberto, sem questionamento, a palavra passa a ser doce na vida da gente. Amém? E o versículo 8, e leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Que eu venha conseguir fazer como serva de Deus, você entender a palavra de Deus. Leia o capítulo 8 do livro de Neemias. Como os sacerdotes faziam. Eles iam nas praças. E a população, o povo se ajuntava para ouvir a lei. E se ficavam de pé quando começava a se ler a palavra. Porque em forma de reverência, de respeito. Que eu e você viemos ter respeito diante da palavra de Deus. Se reverenciar e entender que Deus, ele é soberano. E temos que render graças e reverências diante dele. Amém, irmãos? E que eu consiga fazer você entender isso. Em nome de Jesus. Vamos lá, irmãos, Isaías 29, Neemias. Isaías 29. Glórias a Deus. Vinte e nove. Treze. Ó. 29. De Isaías 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios. Com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens em que foi instruído. Irmãos, o Senhor fala aqui, em Isaías 29, 13, que muitas das vezes nós falamos de Deus, né? Falamos que amamos a Deus, mas só da boca para fora o coração está longe. E fica assim obedecendo o sistema, entendeu? Leis de homem. Tenhamos um coração puro diante de Deus. Sincero, como eu falei lá desde o começo. E venhamos ler a palavra do nosso Criador e entender e praticar as Escrituras Sagradas, que é isso que Deus quer. É isso que Deus espera de mim e de você. Amém? Então vamos lá, irmãos, glórias a Deus. De mim e de você, viu, irmão? É de mim também. Aí, livro de Esdras. Livro de Esdras. Glórias a Deus.
Esdras 7, irmãos. Ó, Esdras, capítulo 7, fala assim no título: Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém para proclamar um edito em favor dos judeus. Então, irmãos, se vocês lerem, eu não vou conseguir, não vou poder ler agora. Ó. E passadas essas coisas, o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraias, filho de Azarias, filho de Ilquias, aí foi falando filho de todo mundo que é, né? Aí até parar em filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o quanto lhe pedira. Então Esdras, ele tinha um posicionamento de servo de Deus, entendeu? Hábil na lei de Moisés, hábil na lei. Temos que saber, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, todos são importantes. Só o que foi, com a nova aliança, que é a vida do Senhor Jesus Cristo, né? Que algumas coisas são assim, que ficou lá atrás. Mas do começo ao fim da palavra, de Gênesis a Apocalipse, é necessário que nós venhamos conhecer, entender e praticar. Então Esdras era top das galáxias. Que eu e você sejamos hábil no entendimento da palavra de Deus. E no respaldo, né? Em evangelizar, em ter respostas quando nos perguntam. Tudo dentro da palavra, irmãos. Tudo dentro da palavra, nada fora. Com muita educação, com muito respeito, tanto à palavra como à pessoa. Seja irmão em Cristo, né? Ou seja, uma pessoa que ainda não conhece a palavra de Deus. Sejamos hábeis. Que é isso que Deus espera de nós, de mim e de ti. Amém? Glórias a Deus. Que nós temos honra, viu? O rei fez tudo o que ele pediu. Eita glória. Aí aqui, ó. Esdras 7, né? Aí a gente vai aqui complementar. Isso mesmo. Esdras 7. Depois nós venhamos para vamos lá então, ó. Aí aqui a gente já fala sobre quando nós somos hábeis na palavra de Deus, quando nós somos praticantes e conhecedores e praticantes da palavra de Deus na íntegra, irmãos, com toda a reverência a Deus e respeito aos homens. Nosso rosto fica formalizado, fica, sabe? Formalizado, fica formal, fica jovial, fica totalmente diferente.
um homem de Deus, uma mulher de Deus que sabe a palavra de Deus, na íntegra, hábil, tem a resposta assim, sabe? Para quem quiser ouvir, para quem precisa ouvir, de forma com respeito. Isso é muito bonito. As pessoas admiram, é um bom testemunho. E você traz aquelas pessoas para o Evangelho de Jesus Cristo. Entendeu? É isso aqui que o Senhor está querendo falar para mim. Que você venha entender. Aí depois nós vamos lá novamente para Neemias. Neemias, irmãos. Neemias é antes de... Neemias, ó. E depois de Neemias. Vamos ver se eu tô certinho aqui. Os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Que não venhamos, irmãos, ser intimidados por ninguém. Temos respeito, mas colocamos cada um no seu lugar e proclamamos a palavra de Deus para os 4 cantos do mundo. Amém? O Senhor nos fala isso também. Nós vamos lá novamente para o livro de Jeremias. Jeremias 6 também. Glórias a Deus, aleluia. É porque às vezes eu anoto rápido, mas o Senhor me traz a lembrança. Aqui, ó, Jeremias 6. 16. Assim diz o Senhor: ponde vós nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não atendemos. Então, irmãos, o Senhor, Ele fala para nós ficarmos no caminho dEle, debaixo das asas dEle, debaixo das potentes mãos de Deus, no caminho dEle, nem olhar para a direita nem para a esquerda. Só que tem muitas pessoas, muitos irmãos, muito ser humano que não atende para isso. Mas o Senhor hoje nos alerta para fazermos a vontade dEle, irmãos, para estarmos no caminho dEle, para termos a bênção e não o outro lado. Que se você não estiver nos caminhos de luz, automaticamente você está no caminho das trevas. Caminho das trevas traz maldição. Caminho da luz traz a bênção. Que eu e você hoje viemos escolher o caminho da bênção. Ouça o que o Senhor fala a mim e a você. Glórias a Deus, irmãos. Ó, vamos continuar aqui. Isaías 43, que é bem assim, claro. Bem claro o que o Senhor quer falar aqui, ó. Deus resgata Israel quando nós desobedecemos, quando nós se voltamos para Ele. Versículo 10 de Isaías 43, ó. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu anunciei e salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, seu Deus. Esse aqui é o versículo 12 do capítulo 43 de Isaías. Aí vamos para o 19, ó.
Eis que farei uma coisa nova. E agora sairá a luz, porventura? Não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e um rio no ermo, no ermo, né? No ermo. 20. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos dos avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Glórias a Deus, aleluias. 25, ó. Eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e os teus pecados não me lembro. 26. Procura lembrar-me, entrarmos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Irmãos, quando a gente coloca tudo diante de Deus, querido ouvinte, Ele me dá a direção. Se a gente sai, a gente pega, apresenta para Deus a nossa razão. E o Senhor, Ele vai nos auxiliar, vai nos justificar e você volta de novo para o centro da vontade de Deus. Que é o que, irmãos? O que é estar no centro da vontade de Deus? É estar lendo a palavra, é estar indo na casa de oração, é estar orando, é estar vendo um vídeo, né? É estar vendo coisas que te abençoam, que te levam para o céu. Isso é estar no prumo, na presença de Deus. Amém? Deus nos justifica quando levamos as nossas razões para Ele. Que eu e você hoje sejamos justificados em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Olha lá, vamos continuar aqui. Segundo de Crônicas. Novamente, vamos lá para Crônicas. Se viu, irmãos, tudo eu leio a palavra, tá? Vocês, irmãos, irmãs, ouvintes, escutem através da palavra. Acompanhem na palavra, amém? Então vamos lá, 2 Crônicas 26. O Senhor pede para ele reforçar uma palavra que já foi até mencionada. Uzias reina e prospera. Então, quando nós reinamos na vontade de Deus, a gente prospera. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor Deus e fez-o prosperar. Deus o ajudou. Deus o ajudou. Glórias a Deus. Então, quando nós buscamos a Deus, Deus ele nos dá visão, nos prospera em todas as áreas, viu, irmão? Quando eu falo prosperidade não é dinheiro, não. Todas as áreas, inclusive a área financeira. E ele nos ajuda. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Amém, irmãos? Aí vamos aqui, ó. Findando 2 Crônicas, para terminar esse vídeo. O fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. Quando nós buscamos a Deus, irmãos, obedecemos Ele. Começamos a ter a visão de Deus. Não no raso, sabe? Buscar Deus no profundo mesmo. Orar de madrugada, continuamente, irmãos. Mas eu paro quando, irmã Tânia? Só quando Jesus vem buscar a gente na glória. Quando Jesus vem buscar a gente na glória, aí nós dá uma relaxada, porque lá nós não precisamos fazer isso. Mas enquanto estiver aqui, oração, jejum, ler a palavra, estar na casa de oração, ter um bom testemunho diante de Deus e das pessoas. Todos os dias isso, irmão. Continuamente, cada vez mais hábil, como extras. Entendeu? Aí, o que acontece? O fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. Nós somos aprovados por Deus. Entendeu? Sempre a gente vai estar na frente. Louvado seja Deus. Que eu e você hoje venhamos entender isso. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração. Eu não fiz a oração do começo, mas irmãos, agora é hora de oração. Levamos os nossos pensamentos a Deus.
Porque onde está um, dois ou três ou mais reunidos na presença de Deus, Ele nos dá a rica presença dEle. Ele nos concede a presença dEle. Amém? Então vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Te agradeço, Senhor, primeiramente, pelo perdão dos meus pecados, Senhor, cometidos na Tua presença, Pai. Porque são muitos, Senhor, cometidos na Sua presença. Mas estou aqui pedindo perdão, Senhor. Venha nos perdoar, nos justificar nesta tarde, Pai, em nome de Jesus. Também, Senhor, quero lhe agradecer por ter me chamado para essa maravilhosa graça, Pai, que é, Senhor, a Ti, Jesus Cristo, a rocha, minha fortaleza, e por me prometer, Pai, a coroa da vida eterna, se eu permanecer uma filha firme, forte e fiel até o fim. Glórias a Deus. Senhor, vai de encontro, Pai, a cada um que ouviu essa palavra, Pai. Faz, Senhor, essa palavra, Pai, se cumprir diante das pessoas que aqui estão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Do irmão, da irmã, do querido ouvinte, Senhor. Que todas as obras das trevas, Pai, as obras de espíritos contrários, Senhor, venham ser neutralizados agora, Senhor. E que venha a Tua vitória, a Tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Milagres, Senhor, restaurações, salvação, libertação, realizações de projetos, de sonhos, Pai, direcionamentos, avivamento, Senhor. Que venhamos, Pai, deixar o Senhor crescer em nossas vidas e nós diminuirmos, Pai, através, Senhor, das nossas escolhas, Senhor. Quando renunciamos àquilo que não é necessário para as nossas vidas, o Senhor vem na nossa frente, nos abençoa, nos ensina, nos exorta, mas nos abençoa e começamos, Senhor, a andar para frente. Que todos aqui, Pai, venham entender isso. Que a salvação, Senhor, é o primeiro milagre. Mas a obediência, o temor, o tremor, o se humilhar diante de Ti, nos abençoa, Senhor, nesta terra. Em nome de Jesus, Pai. Que todos os que estão aqui, Senhor, hoje, venham receber a Sua benção na área que eles necessitam, Pai. Na área que eles necessitam. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Ó, irmãos, o Senhor pede para mim falar algo aqui. E o Senhor falou assim, pode falar depois da oração, não tem problema. Louvado e agradecido é o Teu nome, Senhor Jesus. Que tudo feito seja feito, Senhor, segundo a Tua vontade, Pai, segundo a Tua palavra, segundo a Tua soberana vontade, Pai. E o Senhor fala assim para mim, 7 dias, 8 dias. O Senhor me fala também do número 20. Eu não sei se é 20 horas, daqui 20 horas. Se são 20 dias, se são 7 horas, 8 horas. Ou pode ser 7 horas, 8 horas, 20 horas. Ou 7, ou junto com outras pessoas, 7 dias, 8 dias, 20 dias. Algo vai acontecer sobre nossas vidas, sobre a sua vida. Você que não conhece o Senhor Jesus Cristo, querido ouvinte, entregue a sua vida para Jesus. Como único e suficiente Salvador. E Ele te guiará nessa terra, te abençoará, te protegerá. E eu e você, irmãos, venhamos estar debaixo das potentes asas do Senhor, seguindo os sinais e as maravilhas que Deus faz. Seguindo ao Senhor Jesus com um coração puro, coração reto, obediente, humilhando-se diante de Deus. Ele nos guiará e nos dará aquilo que for necessário.
Amém? Glórias a Deus. Irmãs, foi muito bom estar com os irmãos aqui. Agora eu vou trabalhar daqui a pouquinho. Orem por mim, irmãos. Orem por mim. Orem pela irmã Tânia. Amém? Que Deus os abençoe e fique na paz de Deus. E quando o Senhor pedir para mim, eu voltarei. O Senhor pede para mim terminar assim. Aquele que bate a porta se abre. Aquele que busca em Deus, encontra. Aquele que pede em Deus, recebe. Tudo que eu liguei na terra, seja ligado no céu, em nome de Jesus. Eu lhe suplico, Pai. Tudo para a honra e glória do seu nome. E que seja feita a sua vontade, mediante a sua palavra. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. A paz de Deus. Deus abençoe os irmãos. Deus seja louvado. Glória a Deus.